Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia Cristina Gomes do canal História em Retalhos e na aula de hoje nós vamos falar sobre as civilizações fluviais que se desenvolveram no continente africano e na Ásia. Espero que vocês gostem da nossa aula. Já aproveito para pedir aquele like no vídeo, viu gente? Isso nos ajuda muito. Fazer um vídeo desses dá um trabalho que vocês nem imaginam, tá? Mas faço de coração. Então, vamos pro vídeo agora. Então, galerinha, hoje nós vamos começar falando sobre as civilizações fluviais na África e na Ásia. Fluviais sim, gente, porque nós vamos falar de civilizações que viveram próxima a vários rios importantes no continente africano, no continente asiático, tá? Olha só, nós temos aí, várias curiosidades para a gente falar sobre esse assunto durante as próximas aulas. E aí eu quero perguntar a vocês, como é que a gente pode estudar esse assunto sem falar sobre o Egito? Olha aí a esfinge, as pirâmides. Vocês têm curiosidade sobre as pirâmides, gente? Vocês sabem aí sobre os hieroglifos, sobre as esfinges, as tumbas, os mistérios, as múmias, faraós e outros monumentos egípcios? Quem é que sabe aí? Deixa nos comentários do vídeo pra gente, falar mais a respeito desse assunto. Quais são as curiosidades? O que vocês gostariam de saber sobre esse assunto também, tá bom? Olha só, nós temos aí uma cena, do filme Uma Noite no Museu, O Segredo da Tumba. Lógico que são vários os filmes que vão tratar sobre esses povos que viveram nessa região do Egito, que viveram na região da África, e que passam aí esse ar de mistério, esse ar de curiosidade que tanto nos chama a atenção, Então, esse filme especificamente aí, Uma Noite no Museu, é um filme, que traz aí uma série, na verdade, são 3 filmes, aonde conta a história de um guarda noturno que descobre que os personagens do museu onde ele trabalha ganham vida durante a noite, E aí esse guarda noturno, chamado Larry Daly, ele vai, passar aí durante os vários filmes situações onde ele precisa ajudar a preservar a história e, de forma divertida, lutando muitas vezes com alguns desses personagens aí históricos, trocando ideias, informações, e tentando recuperar ou salvar muitas vezes essa história nossa que está presa lá nos museus, não é isso? Então, gente, são muitos, os filmes que vão tratar, de assuntos aí relacionados ao Egito, relacionados a essas civilizações antigas, e a gente vai começar a falar um pouco mais a respeito disso também, tá? Muitas vezes, o trabalho que é feito no filme, a gente assiste pensando assim, nossa, será que aquilo é verdade? Será que foi desse jeito, E não é bem assim. Então, o filme ele é produzido muitas vezes com um objetivo, de vender, de bilheteria, de ter sucesso e causar também, esse sentimento aí de busca, de querer ir, de querer assistir, de querer ver. Então, muitas vezes, o roteirista, ele pega aspectos que realmente são aspectos históricos e colocam nos filmes para chamar a atenção, E são vários os aspectos dessas civilizações aí antigas que causam realmente curiosidade. Então, esse filme que nós falamos agora há pouco, ele é um filme que ele conta, com a ajuda de muitos personagens históricos, então isso já chama atenção, Então, a gente tem vários personagens, a gente tem presidentes, a gente tem múmias, a gente tem outros animais, que vão interagindo com a história, com as civilizações aí mais recentes, mais modernas, digamos assim. E esse é um filme sucesso de bilheteria, Foram mais de 350 milhões de dólares arrecadados na bilheteria deste filme. Então, por conta disso, muitas vezes,
fica difícil a gente falar sobre esse assunto em história e não, né, associar a ideia dos filmes. Tem muitos deles aí que a gente vai estar falando nas próximas aulas, tá? Bom, como então, né, que nós vamos compreender essa relação, né, dessa região, essa região que a gente olha aí na imagem, aí do slide, e a gente pensa assim, nossa, mas uma região seca, desértica, como é que vai poder as pessoas sobreviver em uma região como essa? Então, o controle da natureza, né, foi um elemento importante para essas sociedades, né? Por quê? Eles aprenderam como fazer, né, o aproveitamento dos recursos hídricos, dos recursos dos rios para a sua sobrevivência nessas regiões. Então, eles, com a água dos rios, começaram então a desenvolver a agricultura, a criação de animais e também o comércio, né? Então, como eles começaram a se estabelecer, né, formar aí as suas cidades próximas a esses rios, então foi ficando mais fácil, né, fazer as plantações, criar os animais, né? Por conta disso, então, as trocas de mercadorias começaram a ser feitas nessas regiões, então foi fazendo com que, né, o desenvolvimento dessas regiões fosse se tornando, né, mais fáceis, tá? Então, quero chamar a atenção de vocês agora para que a gente possa, né, fazer uma viagem, né? Vamos até lá? O que vocês acham? Já peguei minha mochila, galera. Já estou indo para lá. Quero chamar vocês aí também a pegarem a bagagem de vocês, tá? Mas para a gente viajar, além da mochila, a gente vai precisar de mais coisas. Então, não esqueçam de pegar a máscara, tá? Porque a gente não pode ainda, né, sair para lá e para cá, fazer viagens, nem mesmo a curta distância, sem máscara, sem o uso da máscara. Vamos pegar também nossas passagens aéreas, né? Então, vamos aí pegar, além das passagens aéreas, a documentação. Então, não esqueçam dos documentos de vocês, do passaporte, da identidade, certo? Veja se está com a vacinação em dia, porque nós já vamos viajar, certo? Bom, nós já estamos aí, né, dentro do avião, ó, o tempo passou e a viagem está, né, seguindo, a gente já apertou os cintos, já decolamos e estamos indo até a África e depois também a Ásia, descobrir um pouco mais a respeito dessa história, né, gente? Então, nós precisamos aí estar atentos a esse momento, que é um momento importante para a gente também. Eu nunca viajei de avião, então estou viajando com vocês, descobrindo como é essa sensação, tá? Bem, mas essa viagem, gente, ela vai ser uma viagem bem distante. Então, nós estamos aqui, né, no continente americano, né, especificamente aqui no Brasil, ó, tá no mapa aqui em verde, e nós vamos então fazer a nossa viagem aqui para o continente africano, que é esse continente que nós temos aqui no mapa em amarelo, tá? Então, nós temos, né, parte aí, né, da história dos povos que nós vamos estar estudando aqui nessa região aqui ao norte do continente africano. Uma parte que também nós vamos estar estudando fica nessa região aqui, que é chamada de Mesopotâmia, tá? É uma região que também é importante. Nós temos 2 rios importantes aqui na região da Mesopotâmia, que nós vamos estar falando mais para frente, que são os rios Tigre e Eufrates, certo? E ainda temos na região da Ásia, como eu falei para vocês, né, ainda outras regiões aqui ainda para sermos, né, alvos de estudo. Então, nós vamos reestudar a região aqui do rio Indo e do rio Ganges, né, e a formação aqui então da Índia, e vamos também estudar, né, aqui na região da China hoje a história aí da civilização que se forma em torno do Rio Amarelo e o Rio Azul, né? São as regiões onde se desenvolver a civilização chinesa, certo? Então, nessas regiões, pessoal, nós vamos estar observando como é que esses povos antigos se organizaram, tá? Então, muita coisa para a gente ver
né, e a respeito disso. Os primeiros assentamentos humanos, as primeiras casas, as primeiras vilas começaram então a surgir próximos a esses rios, chamados então de rios perenes, né? Então, na margem desses rios, que eram rios aí que não secavam de forma nenhuma em nenhuma estação do ano, então são rios grandes, densos, caudalosos, com muita água, né? E que durante o ano inteiro eles vão estar existindo. Então, por isso eles são chamados de rios perenes, tá certo? Então, esses povos aí que nós falamos, né, tanto no continente africano quanto no continente asiático, eles vão ter essa possibilidade, tá? Então, vão preferir estar se organizando próximo aos rios, justamente porque os rios vão ajudar na sua sobrevivência, tá certo? Bem, e aí o que nós temos? A partir do momento que acontecem as cheias dos rios, né, acontece aí um importante fator que vai ajudar essas sociedades, tá? Por quê? Ao momento que os rios enchem, eles inundam as terras próximas e fertilizam o solo, tá? Então, quando o rio, né, enche, ele vai então sair, né, levando aí a água, né, uma água fértil, uma água que vai aí, né, trazer o humus para as regiões aí mais distantes da, né, margem, certo? Então essas águas elas passam a ser utilizadas para irrigar as plantações. Então eles muitas vezes essas sociedades vão inclusive construir canais, né? Esperar que essa água dos rios, né, encham esses canais para levar a água para as regiões ainda mais distantes, tá? Então esses rios vão ser importantíssimos. Os leitos, né, de cada um dos rios servia como via de transporte de pessoas e de mercadorias também. Então, eles aproveitavam as águas para as plantações, para criar os animais, ainda aproveitavam a água dos rios, né, para servir aí, né, de meio de transporte, onde eles também, né, se tornaram especialistas na arte de fabricação aí de embarcações, porque era uma forma que eles tinham então de, né, circular entre as regiões, né, levando e trazendo mercadorias e pessoas, certo? Bem, a partir daí, né, nós temos aí a organização dessas regiões em cidades, tá? Então, primeiro surgiram as cidades e essas cidades foram crescendo e tornaram-se reinos e até impérios. Nesses reinos e nesses impérios que foram surgindo, eles começaram a perceber que eles precisavam de alguém para organizar o trabalho de milhares de pessoas, né, para construir as obras hidráulicas, para organizar e defender o território contra os ataques inimigos, né, para construir os diques, para construir os canais de irrigação. Então, eles precisavam de organizar as pessoas, né? Então, eles começaram aí a escolher, né, funcionários e escolher os reis que iam fazer essa organização, então, né, da população, tá? Então, foi dessa forma, gente, que foi sendo organizado os primeiros reinos, os primeiros impérios, né, que nós temos aí notícia, né, dentro dessa região da África e da Ásia. E o que era preciso, né? Eles precisavam, né, principalmente de um trabalho coletivo, então não era o trabalho individual que ia, né, desenvolver aquela sociedade, era um trabalho em grupo, coordenado pelo poder central, né, que era, nesse caso aí, o rei, né? Então o rei, ele tinha esse papel aí de, né, junto com os seus funcionários, de organizar esse trabalho coletivo, garantir não só as construções, mas garantir o controle sobre a natureza, tá? Principalmente com relação aos rios, né? Por quê? Eles precisavam da água dos rios para abastecer, né,
para abastecer a cidade, para abastecer aí as plantações, os animais, mas também eles precisavam criar mecanismos aonde eles iam impedir as cheias dos rios, né, destruindo as cidades. Então, era importante o rio encher, mas eles não queriam que destruíssem a cidade. Então, eles tinham que fazer também, né, construções que pudessem proteger a população e proteger a cidade contra, né, esses eventuais, né, problemas aí causados pela natureza, tá? Então, isso era importante também, né, dentro dessa organização que os primeiros reinos e impérios faziam. Como os reinos e impérios se desenvolveram às margens dos rios, eles realizaram obras hidráulicas para a prática da agricultura e passaram então a ser chamados de civilizações fluviais, tá? Então, o termo, gente, fluvial, a gente usa quando a gente se refere a rios, né? Então, a água dos rios. Como esses povos, esses reinos, esses impérios, eles foram se organizando em torno dos rios, né? Buscando desenvolver construções hidráulicas, buscando desenvolver a agricultura, a criação dos animais, sempre apoiados, né, nesse desenvolvimento, nessa importância que tinham os rios. Eles então passam a ser chamados de civilizações fluviais, certo? Bem, então observem aqui no nosso mapa, né, que nós destacamos aqui mais uma vez, tá? Essas civilizações, tá? Então, a civilização que se desenvolve no continente africano, como eu disse para vocês, vai ter como principal rio, né, que vai nortear aí a influência, o desenvolvimento da civilização aqui nessa região, vai ser o Rio Nilo, tá? Então, essa região, ela vai se desenvolver, vai prosperar justamente por conta do Rio Nilo. Já na região que nós temos aqui destacada em verde no mapa, é onde nós temos o desenvolvimento, então, das civilizações, na verdade, da Mesopotâmia, tá? Então, é o chamado crescente fértil. Essa região aqui também passou a ser chamada crescente fértil, porque ela tem um formato, né, parecido com o formato da lua crescente, né? Então, por isso, essa região também é chamada crescente fértil, tá? Essa região entre o Egito e a região mesopotâmica. Mas, aqui, em laranja, nós temos também a civilização do Hindu, né? Que vai estar utilizando-se muito, né, da riqueza do rio Indo e do rio Ganges, tá? Para o desenvolvimento da sua civilização. Na região aqui em lilás, nós temos a civilização chinesa. A China antiga vai estar, né, utilizando-se muito dos dois rios, né? O rio amarelo, né, e o rio azul, tá? Então, os dois rios vão também influenciar o desenvolvimento dessa região. Essas regiões que nós estamos falando, gente, nós vamos ainda continuar, né, falar mais a respeito disso, de como foi o nascimento do Estado. Nós vamos falar a respeito do desenvolvimento da escrita dessas regiões e vamos começar aí pela região da Mesopotâmia. Então, na próxima aula, eu quero convidar vocês aí a virem comigo nessa viagem, tá? Então, eu pensei que agora é hora de repousar. E na próxima aula nós podemos desvendar mais histórias por aqui, descobrir mais sobre essas civilizações fluviais que nós estávamos falando com vocês. Então, vamos lá para o hotel? Pronto, já cheguei. Aproveite o tempo, olha que vista mais linda, gente. Vocês pensam que a gente vai lá para uma região como o continente africano, que lá é tudo deserto e feio, né? Olha aí que lugar mais lindo. Então, vamos aproveitar o tempo para organizar as nossas mochilas, revisar o conteúdo, pesquisar mais sobre essa região, preparar o protetor solar, o boné, porque aqui faz muito calor, tá? E vamos estudar sobre a Mesopotâmia. Em breve, a gente vai estar voltando aí a falar mais sobre esse assunto e a viajar nesses retalhos que a história nos dá, tá?
Um beijinho para vocês. O canal História em Retalhos vai ficando por aqui. E eu vou continuar aqui nessa região do Egito, aguardando vocês ansiosamente para as nossas próximas aulas. Tchau, galerinha! E aí, gostaram do nosso vídeo de hoje? Da nossa viagem pelo continente africano? Então, agora é a hora da gente dar aquela pausa, anotar todas as dúvidas, deixar aqui nos comentários aqui embaixo tudo aquilo que vocês ainda não sabem sobre o assunto ou as curiosidades que vocês têm a respeito das civilizações egípcias, da Mesopotâmia, enfim. Quero ouvir vocês, tá certo? E a gente vai se despedindo por hoje, mas eu conto com você